5 de setembro, né? Semana só com os... Olha, chegou já aí a turma. Ó, boa noite. Vamos deixar a turma aí chegando, né? Um pouquinho. Assim a gente começou a sala aí. Vamos deixar chegando aí, a gente. Depois a gente já... Enquanto isso, eu cheguei da lavoura agora faz pouco. Tá até com uniforme. Eu tô com o uniforme da lavoura. Mas isso faz parte, né? Todo biólogo aí, profissional, tá pronto. É. E todos, cara, que eu chamei essa semana, cara, todos chegando da correria. É isso aí. Mas aí que é bom, aí mostra que realmente biologia não. Lógico, dar aula é muito importante, tem que ter um dom também para dar aula, né? Mas não é só isso, né? Não é só vida acadêmica, que muito. Já há quanto tempo já é pregado, né? Que não só a biologia, outras áreas também, né? É só acadêmico. Então a gente tem que trazer isso pro povo. Porque, cara, é muitas áreas. Então imagine, né? Você trazer tudo isso de forma simplificada pro povo. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, já deu 1 minutinho e meio. Aham. Semana que vem eu estou disponibilizando todas as lives também. Sim. Bom, vou começar agora oficial. Boa noite a todos. Hoje mais semana do biólogo, né? Falta mais 2 ainda os convidados, que deu uma urgência com eles, mas vou estar entrevistando aí ao longo da semana. Estamos aqui com o Lucas Martins, especialista em bioinsumos. Então, para quem não sabe o que é bioinsumos, para quem nunca ouviu falar, e às vezes é um tema novo, como assim um biólogo trabalhando em bioinsumos? Então, o Lucas vai dar essa palestra aí para nós, né, e explicar bem, de forma bem, como eu posso dizer, bem fácil para o entendimento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí no decorrer da live, melhor, dessa palestra, pode estar perguntando aí que o Lucas vai estar respondendo. Perfeito. Boa noite a todos, né? E a todas. Eu acho que esse excelente canal de transmissão aí, pessoal, que não se inscreveu aí, se inscreve aí no canal, né, Marcel? Uma semana de setembro é uma data especial, não que a gente não passa batido durante os outros meses, né? Os meses são importantes para a biodiversidade, para o meio ambiente, e isso está previsto na nossa Constituição, né, em 1988 aí, para um ambiente equilibrado para todos, né, cidadãos. O que acontece? Lucas aqui, não sou o Bambambam, tem vários outros colegas, né, detentores também, mas por que um biólogo não está inserido, como o Michel falou? Pois bem, começou a minha trajetória acadêmica, curso técnico, primeiramente, no qual eu buscava os anseios, né, da parte de ensino médio e com ato concomitante com o ensino técnico, no qual a formação agrícola. Então, isso teve mais anseios para mim poder aprofundar após, na faculdade, onde eu tive a obtenção do bacharel em biologia. Então, para quem está ainda assim, eu estou terminando ou estou na metade do semestre, não estou me achando, tem várias opções na área de biologia, vai por onde aquilo que tu achar mais relevante, que te tenha ênfase em fazer bem feito. Então, a gente realmente, de fato, na formação, a gente tem vários caminhos para seguir. Ecologia, né, biologia marinha, resgate de fauna, licenciamento, escolha o nicho de trabalho e aprimore. Então, foi o que eu fiz. Acabei a trajetória do bacharel em biologia, licenciatura e bacharel, fui professor, fiquei um tempo, né, como professor, depois saí e fui para a parte do bacharel, no qual me dediquei, com a parte juntamente do
técnico, porque daí o técnico já tinha um embasamento, já tinha uma bagagem, já tinha uma prática colocada junto. Então, isso fez com que eu tivesse mais, né, facilidade, digamos assim, para mim poder tocar a biologia. E nos trabalhos nas empresas, então, eu agradeço muito as oportunidades que eu tive, né, como CLT, que eu tive o contato na parte de campo, na parte de lavoura. E isso fez com que cada dia eu fosse me aprofundando um pouco mais para poder ter realmente a prática, né, dos bioinsumos. Boa noite, galera. Isso que faz a gente aprimorar e estar sempre buscando conhecimento. A gente não é, como eu falei no início aqui, né, para vocês, turma, fique tranquila. Conhecimento a gente está sempre buscando a cada dia, buscando aperfeiçoar. Não somos donos da verdade, nunca. A gente está sempre buscando com um colega, com outro, suporte para todos nós aprenderem. Nessa noite eu quero que vocês saiam aqui, ó. Poxa, eu não sabia que um biólogo poderia estar atuando nos bioinsumos. O que é bioinsumo? A gente já vai entrar nessa introdução. Então, hoje, né, Lucas aqui falando com vocês, por esse canal lindo, maravilhoso, quero parabenizar todos os colegas profissionais, biólogos e biólogas, e também de outras áreas, que eles trabalham às vezes, com equipe multidisciplinar, aonde a gente tem o engenheiro ambiental, com os colegas engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas. Isso faz com que crie, né, uma harmonia de trabalho. E eu tenho o privilégio de trabalhar com dois colegas aí, e a parte é engenheiro agrícola e a outra colega, né, engenheira agrônoma, que cuida do laboratório de microbiologia. Isso é fantástico. Para quem está conhecendo um pouco mais, né, do bioinsumos, a gente apresenta uma empresa composta de parceria, no qual o Bem da Terra, no qual eu faço parte, né, como proprietário, e tem a Growback Solution, que é a parte dos bioinsumos, comamente na pessoa do Gabriel. E a turma está aí, depois provavelmente vão acompanhar, vão olhar, ou vão, né, olhar mais vezes para ver que, de fato, a gente hoje atende uma parte de gestão e consultoria nos bioinsumos do Rio Grande do Sul. E aonde a gente fica essa empresa? Aonde que está para você localizar nos canais? Então, a gente fica hoje na BR, né, 287, quilômetro 347, numa cidade chamada Jaguari, Rio Grande do Sul. E isso é a localização ali que está toda a parte do laboratório, pesquisa, que hoje tem pesquisa, né? E os campos dos bioinsumos produtos, né? Como a gente vai falar no decorrer aí da live. Então, Só um adendo aqui, lembrando, galera, que eu vou deixar todas as informações aqui também na descrição do vídeo. Vou deixar lá, o Lucas vai falar suas redes sociais, vou deixar aqui também na descrição. E se tiver redes sociais aí da empresa dele, eu vou estar deixando tudo aqui também, pra você estar seguindo lá, entrando em contato com eles. Bora, pode continuar agora. exatamente isso. Então, assim, ó, o que eu digo para vocês, né? Eu não fico muito fazendo endossamento da quem é o Lucas. É um colega como qualquer um de vocês. Não é um diploma que muitas das vezes difere, né? Hoje a gente aprende às vezes até com uma pessoa que lida numa parte de olericultura, que é a horta, né? Jardim. Então, assim, ó, cada um tem uma bagagem a nós acrescentar. E essa noite que a gente fala aqui, 5 de setembro, eu quero deixar que todos nós se doamos com o seu conhecimento e cada um possui. E a gente faz um agregado que depois, no decorrer, a gente vai vendo o que é esse agregado, né? Então, assim, ó, conheça uma nova agricultura que chegou. Que agricultura é essa? 2025, né, o ano no qual a gente está, vários conceitos se busca hoje, mas a nova agricultura que eu quero dizer para vocês é que existe uma agricultura que tem a química, a física e a biologia junto. Esses três pilares. Nessa noite tem que ficar bem claro que eu busco uma agricultura hoje nos nossos solos brasileiros, no nosso solos onde cada estado está inserido e também os nossos municípios atuantes com a agricultura pujante, né? Aonde a gente tem a parte de grãos, aonde a gente tem a parte também de produção de proteína animal,
no qual tudo depende de um sistema chamado agronegócio. E para esse agronegócio estar fortalecido, precisamos de bioinsumos de qualidade, no qual nós estamos inseridos hoje no mercado. Então, a nova realidade da agricultura é trazer a biologia mais para o campo, né, prático, atuando hoje. E eu reforço aos meus colegas e colegas da biologia, ainda tem carência de profissional da biologia ainda, né? Muitos se vão para outras áreas, mas hoje trabalhar com laboratório, uma análise qualitativa de fungos, bactérias e vírus, muitas das vezes, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Poxa, é um excelente campo, é o que a gente trabalha hoje. Então, os bioinsumos estão atrelados a esses micro-organismos que eu digo e repito mais uma vez, é a bola da vez para o sistema agricultável hoje do Brasil. E a gente tem pesquisa, se alguém está interessado, só ir no site oficial da Embrapa e ver quais os bioinsumos hoje que está em loco, né? Com estudos, com artigos científicos pontuados, com uma pesquisa muito séria hoje aqui a nível de Brasil. Então, começamos assim a falar um pouquinho mais dessa parte que vem a ser o nosso trabalho hoje no nosso cotidiano. Cotidiano que eu digo esse, no qual tem homens, tem mulheres, né? Tem produtores, tem produtoras querendo rentabilidade, querendo produção, querendo produzir alimentos de qualidade através de uma alternativa que veio a somar para nós. Lucas, tu fala de bioinsumos, né? O que é esse trem aí? Eu não estou familiarizado, não conheço. Pois bem, são produtos, né, biológicos usados na agricultura e na pecuária. Conceito bem simples e básico para vocês já ficarem aqui, pontuando nessa ponto. Então, produtos biológicos usados na agricultura e na pecuária. Beleza, então essa é uma relevância. E o que vem a ser cada isso aí? Essa é outra parte que a gente entra numa questão assim, ó, detalhar que são esses bioinsumos, né? Os tipos mais comuns hoje dos bioinsumos que a gente tem. Eu posso falar para vocês que a gente começa com um biofertilizante. Você sabe que a palavra bio, ela vem em questão de estudo, né? Então, fertilizante é o que vai, né, questão de deixar mais fértil a parte do estudo. Estudo esse que eu vou trabalhar com plantas, vou trabalhar, enfim, em solo. Aí depende daquele manejo que tu vai fazer na parte onde tu vai estar inserido. Ou tu vai trabalhar com bioinsumo que tu vai levar, ficar somente no laboratório, que a gente trabalha também hoje, fazendo a multiplicação, né, de colônias hoje de micro-organismos. Isso eu estou falando uma questão de biofertilizante que a gente tem hoje no cenário natural. Muitos, às vezes, não se sabe. E a gente coloca como uma grande pesquisadora, né, que deixou um legado muito bom. Aconselho a ler os livros de Ana Primavera, no qual tem uma relevância. Eu sou apaixonado, uma escritora, uma pesquisadora, uma doutora, de um excelente gabarito que deixou aí conteúdo muito bom que hoje, da década de 70, né, século 21, 2025, a gente prevalece nos ensinamentos dela hoje, pontuando essa questão. Vem a questão também dos né, os bio que combate, né, pragas e doenças, que entra a parte dos bioinsumos, né? O que vão ser esses treinos aí que tem hoje no mercado e tem na agricultura on-farm, no qual é a nossa bola da vez, que nós trabalhamos hoje muito forte. 100% hoje do nosso manejo, né, vem a parte dos on-farms. É a multiplicação de micro-organismos na própria fazenda de qualquer agricultor, de qualquer agricultura hoje. Então, eu falo assim para vocês, né, esses conceitos são relevantes? Nossa, é muito relevante. Porque da biologia, eu consigo comentar para baixar a carga de incidência de uma doença, de um inseto e, consequentemente, entregar a palavrinha que todo agricultor, né, todo o pessoal do meio
gosta, que é a palavra sustentabilidade. E para ela estar presente em todos os, né, todas as empresas hoje a céu aberto, que a gente diz que é a agricultura hoje no nosso Brasil. Então, pessoal, eu deixo bem à vontade da rolagem, se alguém quiser fazer uma coisa mais profunda, uma pergunta aí, mais para o final. Com isso aqui é só mais uma aula teórica, assim, para não ficar uma coisa chata, monótona, né? Para vocês ir aprendendo e pegando um gancho um pouquinho. E a gente vai fazendo uma live gostosa, bacana, divertida. E eu falo para vocês também, outro tipo, é o inoculante. Qual é o inoculante mais antigo da biologia que vocês conhecem aí? Alguém sabe o nome de uma questão? Hoje a gente tem um inoculante antigo que vem muito tempo usado, uma bactéria, né, que a parte dela é considerável hoje como uma fonte de nitrogênio, usada muito bem em qualquer parte de inoculante, que é um brad rizóbio. É antiguíssimo, se começou e faz parte hoje, né? Muita gente deixa de não colocar esse inoculante. É uma bactéria, está ali presente, né? Como uma forma de agregar e entregar um processo que a gente quer realmente, que é a parte do nitrogênio. Entra a parte dos bioestimulantes, que vai estimular o quê, Lucas? Poxa, né? Vai ajudar as plantas, na verdade, a melhorar a questão dos nutrientes. Isso é fato. Então, tem mais esse outro tipo. E os condicionamentos, né, de biológico. Condicionamento biológico é os agregados de solo que eu vou entregar. Porque, Marcial, a biologia é tão linda que a gente faz tudo esses pontuamento, mas às vezes a gente acaba esquecendo de uma base que é essencial, que é o nosso maior patrimônio hoje, é o solo. E quando a gente para pensar um pouquinho, é onde a gente coloca a nossa semente para vir uma germinação, né, com o maior vigor possível, para ti, através dali, tu ter realmente, de fato, os frutos que tu vai colher daquela semente que tu colocaste. Então, se a gente não cuidar hoje de um solo e torná-lo ele mais vivo, mais saudável possível, como é que tu vai querer ter uma nova agricultura, né, sustentável? Não tem. Eu acho que é aí que a gente vira a chave e começa a mitigar os processos. Que até então a gente tinha uma agricultura que era mais fomento química e física, né? Ficava nessa parte. A biologia era muito pouco falada, muito pouco mesmo. E de um tempo para cá, ela vem dando muito suporte, né? Se a gente colocar aqui para vocês pesquisar, tem vários assuntos hoje já atrelados a essa questão dos bioinsumos, né? Então, deixo mais uma vez frisando para vocês. Quer ter resultado? Quer ganhar mais com redução? Invista sem medo. Não é papo furado, né? Não estou hoje, nessa noite aqui, parando no dia do biólogo, em comemoração, querendo colocar alguma coisa na cabeça de uma pessoa, se ela é do ramo, se ela é da parte de revenda, se ela é... Não, é só para mostrar para as pessoas que, de fato, veio para ficar e para somar com os agricultores. E isso que eu trabalho numa questão assim, a biologia ela tem que estar em um patamar que tem que estar um pouco mais elevado. Por que eu falo isso? Porque no momento que tu está mais elevado, tu vai ter redução. Aproximadamente, se tu trabalhar numa escala de 100%, 30% hoje é comprovado que tu consegue reduzir as outras partes dos agroquímicos. E no momento que tu reduz, sobra mais o quê? Grana no bolso, né? Grana no bolso do Marcial, de vocês, no meu bolso. E isso fomenta o quê? Tu tá com uma qualidade de produção. A gente quer produção, a gente quer produtividade, né? Quer ganhar mais, mas para isso eu tenho que estar com a biologia bem elevada. E quando eu me deparo num solo hoje frágil, né? A gente sabe muito bem que nossos solos são muito, vamos colocar uma palavra assim, empobrecidos de biologia, a gente não tem esse sucesso. E a gente precisa construir. E aqui nessa noite vamos construir juntos um solo mais vindouro, né? Com aquele vigor que a gente quer realmente de fato. E aí entra a questão de plantios diretos, entra a questão também de matéria orgânica, palha, tudo isso que a gente
é notável hoje numa questão de pesquisa, qualquer banco hoje de informação que a gente busca no meio digital, tem vários assuntos, né? Vários pesquisadores, vários professores, vários produtores também falando, e eu falei lá no início para vocês, a gente aprende às vezes lá com o produtor, escutando e vendo as dores, os anseios, as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Então, essa live é compartilhada com vocês, daquela pessoa que não sabe praticamente nada de bioinsumos, daquela pessoa que já tem um gabarito bem elevado. Então, é para a gente poder todos acompanhar no nível de equilíbrio, né? Uma homeostase, que a gente fala na biologia, né, Marcel? Acho que tá indo bem aí, né? Tá indo bem, cara. E é bom lembrar, Lucas, né? Falar aqui, pessoal. O pessoal tem dúvida de bioinsumos, né, cara? Mas será que funciona? É simples. Há um jeito de você fazer em casa, claro, em pequenas proporções, e fazer grandes aí é só com revendedores aí como o Lucas. É você fazer uma composteira em casa e ver se realmente funciona. Fazer um minhocário, que também é um bioinsumos, e usar borra de café. Então, você que tem um jardinzinho, tem um vasinho de planta, você pega ali, faz a compostagem e aplica. Então, se der certo, não é se der certo, eu vou falar que dá certo porque eu faço, ou se você tem um largo ornamental e consegue tirar aquela água do fundo, então você rega suas plantas ali, você rega suas hortaliças, seu alface, sua cebolinha. Se der certo, então você vai ter a confirmação, né? Que a gente falando é uma coisa, né? Não, o Lucas fala, não, dá certo, eu falo que dá certo. Mas se vocês não for lá e. Não, será realmente que dá certo? Esses caras aí tá falando bobeira. Vai falar, não, o Lucas trabalha ali. Pode pensar, não, ele trabalha com isso aí, claro que ele vai falar que dá certo. Não, vocês fazem na tua casa. E o que o Lucas falou aqui, vocês mesmos vão comprovar. Vão falar, ó, aquele cara lá do Rio Grande do Sul falou, tá certo. Eu vou lá então perguntar mais para ele como se aplicar em grandes lavouras, né? E isso é tão provável que eu falo para vocês, porque eu tenho clientes meus hoje atendido numa escala que eu digo assim, ó, escala pequena, para quem quer saber mais ou menos o que é uma escala pequena, é 10 mil metros quadrados, ou seja, num hectare. Eu tenho clientes de horta que trabalham com hortifruti, a parte de o auge hoje do morango, né? Aquela trend que teve aí do morango, né? Não sei se o Marcel comeu, mas o que a gente dá importância? A gente dá importância para todos os segmentos. Não é o tamanho da área, e sim a qualidade da biologia no qual tu está inserindo, né? Qual o bio, né, insumo tu está colocando. Marcel pontuou hoje que tu pode produzir em casa, e é fato. Alguém viu a parte americana com soil pitch web, o nome americanizado, mas que é a teia alimentar do solo, que na ecologia, quem estudou biologia sabe do que eu estou falando. É tu buscar na mata todos os micro-organismos benéficos que existe hoje em prol da agricultura, daquilo que tu realmente hoje enxerga, está ali pronto na tua mata. As propriedades rurais, às vezes acho que o mato, a vegetação arbórea, ela não tem importância muito somente para a lenha, mas lá a gente se depara que está concentrado um arcabouço de tanta, né, vida ali, propiciando uma qualidade para aquele ambiente, que até então é um ambiente que o homem às vezes não precisa colocar algum fertilizante, não precisa colocar um inseticida, não precisa colocar um fungicida. E como é que lá as coisas dão certo? É só a gente parar e olhar quando a gente está viajando, eu digo, aconselho a todos, quando vocês estão fazendo uma trilha, uma viagem, observe as matas florestas e matas ciliares. Lá é o único lugar que tem um meio natural, a biodiversidade acontecendo de uma forma mútua. É um mutualismo ali, com bactérias, fungos, enfim, tudo trabalhando em prol do quê? Daquelas plantas, daquele ambiente, né? Aquele ambiente está ali vivo, acontecendo naquilo ali, e é lindo. O que a gente faz hoje com a teia alimentar do solo? Vai nessa mata e faz a captura desses organismos. Eu já fiz, tenho prática. Hoje no galpão do meu pai, lá a gente tem esse composto, no qual tu pode usar ele como um fungicida, tu pode usar ele como um inoculante, tratamento na semente, né? Extraído da própria mata.
dos próprios organismos que tu tem dentro da tua fazenda, né? Dentro da tua área. Então, de uma forma que muito barata, cabe no bolso de qualquer pessoa, né? Lógico que a gente tem o passo a passo, tem a receita, as etapas. E aí eu deixo mais uma vez aqui, inscreva no canal do Marcial. Quem é tu, Lucas, para falar? Quer uma receita? Chama ali no privado, né? Tem os contatos depois das redes sociais. A gente passa sem muita esconder, turma, porque a gente quer compartilhar o conhecimento. O momento que todos saibam fazer aí, vai ter uma biologia mais agregada, vai ter um solo mais regenerativo em cada canto desse país. Isso que a gente precisa fomentar. E à toa, quem pegou o tio do biólogo para fazer esse fomento, né, Marcelo? Exatamente. E uma coisa interessante o pessoal saber é o seguinte: você tem um animal, né? Pode ser de criação, pode ser gado, ou pode ser para vender, enfim. Quando você tem qualquer tipo de animal, ele dá indícios que está doente. Se o bicho está doente, o que você faz? Leva no veterinário, dá uma vacina, dá um remédio, né? Há casos que o bicho vai ter que fazer eutanásia, né? Que já não tem como. Agora, quando a gente fala de solo, de planta, ele não dá indícios. Quando o solo já vai dar indícios, já era. Aí não adianta, você pode tacar, pode jogar química, biofertilizante, às vezes não tem como recuperar, né? Aí como você vai recuperar essa terra? E terra aí vai sofrer desertificação, erosão, aí já vira aquela calamidade, a pessoa já se desespera, aí vai querer, resultado assim, e não é assim que funciona. É que nem a planta. Quando você perceber, nossa, pegou uma doença, pegou um pulgão, uma cigarrinha, e agora? Aí quando já se alastra, aí não tem como. A turma tá falando da rolagem, é excelente. Isso aí, turma. Bora fazer diferente. Tem a turma que me acompanha no outro canal, Marcial, também, né? Eu sempre tô dando informação, tô no dia que aquilo que eu sei, eu passo ali, turma, ó, eu fiz, já testei, deu certo comigo. Tenta, faz por aí, dá certo com vocês. Principalmente a parte de citro, que a gente tem muitas doenças hoje, né? Ataque, eu passo para a turma ali como é que é o controle. A gente trabalhou muito forte, a gente trabalha hoje aqui no Rio Grande do Sul com pomares de azeitona, né? Que entra toda a química, a física e a biologia junto para entregar a produção daqueles frutos, aquelas azeitonas lindas e maravilhosas. Inclusive, tem azeitonas orgânicas, 100% orgânicas. Então, são coisas que, de fato, é o meu dia a dia, é a minha vivência. Então, eu falo para vocês, assim, algo que não está diferente. E aquilo que eu não sei, eu vou atrás, buscar, ler livros, informações. E é isso aí. E quais os benefícios de ter os bioinsumos hoje? Reduzir, olha a palavra reduzir, que muitos dos biólogos e biólogos gostam muito de trabalhar na escola, trabalhar com os alunos, né? Os Rzinho da vida aí, né? Reduzir o quê? A parte dos pesticidas, né? Fertilizantes e químicos. O bioinsumo é para isso. Chegou para fazer uma redução. No momento que eu reduzo, eu baixo a carga, eu aumento o biológico. É ganho para quem está ali envolvido, para todos, né, que eu digo assim, sociedade em geral, colhe a questão desse benefício em questão ambiental. Perfeito. Diminui muito a questão de contaminação do solo, e isso faz com que, quando eu trabalho com solo, turma, vocês estão sabendo que a gente tem os nossos aquífero que está atrelado, que é a nossa água, a água potável, que é a forma mais linda que tem hoje da molécula, né, de água em questão de vida. No momento que a gente não dá importância para essa molécula, com certeza não vai ter realmente a forma de vida existente. Isso também é um benefício pautado e excelente. Então, mais uma forma que eu digo assim, eu estou trazendo os benefícios hoje dos bioinsumos na agricultura. E na pecuária nem se fala, nem se compara. Na parte dos manejos de pastagens naturais, pastagem artificial. O que é uma pastagem natural? É o campo nativo, é aonde a gente não faz intervenção nenhuma, deixa ali as plantas, né, as herbáceas, deixa ali a parte toda ela de capim nativo, pequenos arbustos, enfim, material às vezes até lenhoso, que faz parte, sem alteração. E as partes artificiais das pastagens, que é o nosso melhoramento, né, pro parte da pecuária, introduzindo a biologia junto.
Aí entra pastagem de inverno, que a gente trabalha muito aqui no sul, nas outras regiões eu não vou falar porque não é a minha realidade, mas no sul a gente trabalha com bastante pastagem artificial, no qual a gente recorre a aveias, entendeu? Como uma alternativa hoje de suplementação. E a biologia, com os meus insumos, entra para dar suporte para as plantas, para a reciclagem, para o animal ficar com o sistema imunológico no momento que ele pasta, né? Fazer uma reciclagem. Pasta, defeca, né? E volta novamente para o solo. Uma forma totalmente eficaz e aquele processo está sempre em circulação. Isso é perfeito. Então, que bom que a gente está caminhando para um caminho que a gente está pegando o conhecimento, aplicando ele e fazendo toda essas mitigação, né, de solo, solos degradados, de áreas hoje com a biologia. Que bom, que excelente. Então, assim, ó, pode falar. Falar, cortando você rapidinho, você falando aqui começou a me lembrar umas coisas do Rio Grande do Sul, que eu espero ainda um dia conhecer. Vou conhecer ainda o Lucas. Faz tempo que a gente conversa, mas nunca se vimos, tem mais de um ano. Vou conhecer ele ainda, a gente vai fazer um passeio no campo, vai ser uma loucura. Falar que o Rio Grande do Sul, né, assim, todos os estados brasileiros, cada um tem sua particularidade e é lindo, né? O pessoal quer muito viajar para fora, mas, pô, o nosso Brasil tem 27 estados. É o quinto maior país do mundo. É um país, quase um continente. E o Rio Grande do Sul, eu tenho uma vontade, por quê? Porque é o único que vai ter o Pampa, não é exclusivo do Brasil, mas é o único que vai ter o Pampa. Mais da metade do Rio Grande do Sul. Da última vez que eu pesquisei ali no IBGE, se eu não me engano, estava 66% de Pampa. O resto é mata amazônica. E do estado do Sul, é o que tem mais cactos, por influência do Uruguai também e por influência de ser campo, né? E os cactos que tem ali, o Lucas já viu muito, ele sabe que a minha área de estudo é cactácea. Tem aqueles cactos, não vou falar o nome científico aqui, porque tem muitos. É aqueles redondinhos que ficam em pedra, muitos cactos rupícolas. Então, assim, e tirando outra coisa também, quando eu pesquisei, é o único bioma que tem mais espécies de plantas por metros quadrados. Vai ter em torno aí, galera, fizeram a pesquisa, não vou lembrar exato, é 53 ou 57 de espécies de gramas de plantas. Então, assim, para quem não conhece, olha aquilo tudo, fala isso aqui é tudo é mato, né? Ah, quanto é mato, mas quando parar, não, peraí, não precisa ser um biólogo, não precisa ser precisa ser nada. Só ter a curiosidade de parar e falar, não, deixa eu ver se é tudo mesmo mato. Então você vai descobrir ali uma coisa enorme, né? Uma coisa linda. Então o Rio Grande do Sul, cara, apesar infelizmente, das catástrofes que teve aí, tem como posso dizer, uma ecologia, uma biologia enorme. E ainda cuida do solo. Isso é fantástico. E a gente pontuar aqui nessa live, que quem vai assistir outras vezes aí, indiferente do horário, tu tá cruzando ali o dedinho, que a gente gosta ali, para um pouquinho e olha. A importância da biologia hoje no nosso cenário agrícola, muitos colegas hoje, biólogos, podem até não concordar comigo. Ô, Lucas, mas a gente está muito degradado, a agricultura. Turma, tem espaço para a questão hoje de reserva legal, isso está previsto no Código Florestal nosso brasileiro, tem a área de preservação permanente, as APP, e tem as áreas agricultáveis, que hoje, de fato, é o que está, né, no nosso bioma aí, seja a Mata Atlântica, que a gente tem a transição, como o Marcel falou, e tem o nosso bioma aqui, né, fronteiriço, que a gente diz, com áreas muito boas, produtivas. E o que a biologia entrou com esses bioinsumos? Justamente para preservar a qualidade e a estrutura desses solos, né? Então, assim, a gente tem hoje áreas muito boas aproveitadas com as áreas de preservação, inclusive a gente tem um órgão ambiental estadual dando ali, né, as concessões, tem uma reserva legal satisfatória, né, que é previsto no nosso bioma de 20%, ela é respeitada, e tem a área consolidada, que já vem sendo agricultável, né, desde a época ali dos avós nossos, que uma geração que às vezes vai passando,
é uma área que entrou hoje os bioinsumos para dar mais um suporte, ou seja, né, mais um equilíbrio e restabelecer mais a biologia. E também recuperar, Marcelo, porque hoje um colega nosso fazer, né, um projeto de licenciamento, o órgão às vezes entra com uma questão assim, ó, né, ver a condição do solo, se é uma área degradada, uma área que está propícia a uma arenização, por exemplo, né, de determinado local, se faz hoje todo um manejo para se recuperar, né? E aí entra o bioinsumo excelente nesse processo. Então, os benefícios são gigantes. Então, não é à toa que o Marcelo deixou para a gente conversar, trocar uma ideia e pontuar os bioinsumos hoje, né? Com seus efeitos, as suas vantagens. Qual é as desvantagens que eu falei? As desvantagens que eu apontou, porque não é em qualquer ambiente. A gente está trabalhando com um organismo vivo. Depois eu vou falar o nome um pouco de cada um. Então, vejo bem que a biologia é linda, maravilhosa, mas eu também tenho que ter uma condicionante que, às vezes, no meu ambiente, eu consigo multiplicar esse organismo e não contaminar. Aí que vem a questão que eu tenho que me perguntar e fazer a pergunta nas fazendas hoje. Eu quero uma eficácia, e para mim ter a eficácia de colônias, né, micro-organismos ativos, vivos ali, eu tenho que ter toda uma parte de ativação, uma multiplicação sem contaminantes, porque daí eu estou colocando patógenos. E patógenos sabe muito bem que é dor de cabeça para qualquer sistema hoje no solo ou a nível aéreo de plantas. E aí vai tudo água abaixo. Então, não é por aí. Começa a desvantagem nesses pontos. Tirando isso, fácil manuseio, tu trabalha com teu IPI, o equipamento de proteção, macacão, luva, óculos, para não estar pegando e manipulando e passando a mão em todo o teu corpo, bem tranquilo, né? Uma questão que é diferente da parte do químico, bem diferente. Então, eu acho que é bastante relevante. Pode falar, Marcelo. E outra coisa, cara, hoje, eu não sei o que acontece, né? A mídia tá uma bagunça. Muitas pessoas condenam a agricultura do Brasil, né? Nossa, agricultor devasta tudo e não sei o quê. Mas as pessoas não pensam, né? Quem já foi trabalhar em qualquer parte? Eu já presenciei, né? Já presenciei, tirei leite de vaca, já fui pro campo. Cara, não é fácil, claro, para quem tá acostumado é uma coisa, mas para quem nunca fez, vê que é um trabalho difícil. Eu já fui em granja de porco, não é fácil. Então as pessoas, desmata, mas gente, se for pensar bem, se a gente colocar na caneta, a partir do momento que o ser humano nasce, ele já tá degradando, né? Um pouco. Lógico, tem agricultores que vai defender, que nem biólogos, tem. Toda profissão tem isso, tem uns bons e tem uns ruins, né? Tem uns agricultores, não, vamos preservar. Tem essa parte que ele falou de mata legal, tem uns que preservam, tem uns que não, vou desmatar um pouquinho. E isso vai ter não só no Brasil, como no mundo inteiro. O Brasil hoje, a parte de agricultura, tudo que a gente está vestindo, que a gente come, se não fosse a pessoa que está lá no campo, né, passando veneno ali, correndo risco, nossa, de cascavel, de cair no motor, de trator passar em cima, é muito. Então, de vez de a gente criticar, não, né, quem tiver oportunidade, deixa eu passar um dia lá com alguém, né, ou se alguém conhece o Lucas, deixa eu, Lucas, tô de boa aqui, deixa eu passar um dia aí com você pra ver como que é. Ou conhece Exatamente. agricultor que deixa eu passar um dia, capinar, tirar matinho, cara, não é fácil, né? E outra, vamos dar solução, não é só, né, eu, Lucas, outro biólogo, uma pessoa pode vir, não, deixa eu ensinar a pessoa, não é só criticar, né? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes nunca ninguém parou para pensar nisso. Não, eu vou cortar uma madeira, eu vou cortar aqui. Mas alguém já chegou e falou, não corta essa madeira aí, que essa madeira é boa, essa madeira é legalizada, corta aquela ali, ó, vamos supor, tem um pau-brasil, o pessoal não conhece. Ela vai tá cortando, corta aquela ali, ó, tem um pinus. Isso aqui você cortar, a polícia pegar vai dar problema. Aquela ali pode cortar à vontade, né? Outra árvore que não é daqui, é exótica, é a uva japonesa, é muito bom para abelhas. Mas para nós aqui, ela está se espalhando muito. Tem outras árvores também. Se eu não me engano, o pinus também é uma delas. Né? Não corta isso aqui não, porque você não planta essa parte de terra já que você quer madeira?
planta esse tantinho aqui, ó, planta eucalipto, né? Acho que, se eu não me engano, é 5 anos, Lucas, que começa a colher o eucalipto. Exatamente. Começo da porta. Você fala, não, corta isso aqui 5 anos, você vai ter eucalipto pro resto da vida. Do que Eu ficar, acho não, não fundamental, corta isso. fundamental isso aí, Marcel. O biólogo, o engenheiro ambiental, qualquer outro profissional, o engenheiro agrônomo também faz. A importância de estar ali inserido dizendo, olha, isso aqui dá para a gente preservar, isso aqui dá para a gente alterar, entendeu? A gente pode licenciar essa parte que é produtiva, essa parte aqui eu vejo que não tem necessidade. É tudo gestão hoje no cenário do nossos solos, né? Nossos campos aí que a gente tem, campos afora, que a gente pode falar assim. Em qualquer bioma, isso vale. Seja ele qual for, lá vai estar o profissional dizendo, colaborando com o produtor, dizendo para ele, ó, aqui dá para a gente fazer uma lavoura, aqui não é viável, aqui vamos deixar para preservar para as espécies de ave e fauna, por exemplo. Tem relevância, tem ponderações, é aí que entra o campo do profissional, atuando e dando suporte para aquele produtor, que muitas das vezes o produtor, na cabeça dele, ele assim, aqui eu acho que é viável, mas tem gama, uma gama de toca de tucutuco, por exemplo. Cara, tucutuco hoje no licenciamento é algo que não dá para alterar. É o ambiente deles ali, principalmente em solos arenosos, com alto teor de argila. Argila ali que eu falo aí, mais ou menos, o pessoal que entende as análises de solo vão entender o que eu estou falando. Então, se muda aquilo ali, explica para o cara, diga, ó, não vai dar para fazer aqui por esse motivo, mas vamos mudar, vamos preservar essa parte aqui e vamos colocar para outro lugar. É aí que é a gestão, explicar para o cara, que aí o cara entende, beleza, tem uma relevância ali, né? Às vezes falta só esse diálogo, e tudo é conversado hoje. Por isso que o biólogo ele é tão fundamental como qualquer outro no campo da agricultura e da pecuária. Porque ele tem, sim, de fato, passou por todas as cadeiras com os demais, né? Tem a física junto, tem a bioquímica junto, né? Para que não pontuar? Tem fauna, tem flora, tem espécies endêmicas que são únicas e exclusivas daquele ambiente. Para que tu vai terminar se elas estão ali? Inclusive, às vezes tem espécies que estão extintas e aí tu vai terminar com um propágulo ou uma espécie que futuramente ela pode terminar os campos de semente. Então isso é conversado, é explicado, né, e muda-se a lavoura. E eu, graças a Deus, hoje a gente toca aí, Marcial, com todos os proprietários, a gente dá a consultoria e dá a gestão e faz a venda dos bioinsumos, olhando as áreas possíveis, aquelas áreas novas que vão ser pedido licenciamento, a gente vê a viabilidade, se vale a pena ou não, né? Se preserva-se muito hoje. Eu digo assim que a agricultura no estado do Rio Grande do Sul hoje se preserva bastante. Acabou-se aquela questão de desmatamento, aquela questão toda, não. Inclusive, para quem nos assiste, a agricultura hoje entrega muito crédito de carbono que poucos ainda estão, mas é a bola da vez que futuramente os produtores vão estar produzindo carbono, crédito e vendendo isso aí, mais uma forma de rentabilidade dos manejos que eles estão fazendo. Então, veja o benefício que a gente está tendo hoje na agricultura. Basta saber usar de forma inteligente, em benefício propriamente, né, de cada pessoa, mas também para o ambiente. Isso eu acho tão lindo que a gente deve pontuar. Perfeito. Para a gente não se estender muito, o que é esses bioinsumos aí, Lucas? Tu falou tanto do conceito, né? Esses micro-organismos, que se eu fechar aqui essa live aqui e ficar no escuro, e o Marcial falando e eu falando, vocês estão cientes que existe ser humano, existe uma pessoa ali. Vocês só não estão enxergando. E eu faço essa brincadeira que eu fazia na aula para ensinar fungo e bactérias e vírus. Turma, ele não é perceptível ao olho nu, mas tu sabe que ali existe. Tem vida. E aí, para onde a gente vai? Para o microscópio, para ver a questão, análise, né, qualitativa, ver a movimentação, ver o que são isso aí, é um protozoário, né, é uma bactéria, é uma cepa, é de um fungo, enfim, a gente trabalha muito com essas terminologias. Bioinsumos, trabalha com
um azospiril, um bocache, né, que entra a parte de agregados em questão de bacilos. O que é bacilos? Bacilos são a parte que entra com uma parte de bactéria, do gênero bactéria. O que seria uma parte de bovéria, que entra a parte de fungo. Veja como é gostoso, porque a gente estudou tudo isso aí na cadeira de biologia individual, separado, né? E hoje a gente consegue trazer os bioinsumos de uma forma que cada um deles entrega um resultado para o solo, para a planta e, consequentemente, para o ser humano. Porque a gente tira dali o nosso sustento, né? Tudo aquilo que a gente coloca ali, a gente obtém o fruto. E eu brinco nas outras lives que eu falo com o pessoal, quem é que não tem um óleo de cozinha hoje à base de grão de soja? Então, se tu fez um bom manejo com bioinsumos, com a qualidade boa, naquela sanidade, foi para a indústria, foi beneficiado e chegou novamente para nós consumidores, teve sim uma questão sustentável naquele processo. E a gente precisa muito dos nossos grãos hoje e da nossa proteína dessa maneira. O que eu quero trabalhar um pouco nessa noite para a gente fazer um fechamento? Eu quero assim, que os bioinsumos hoje, eles são acessíveis, né? O custo dele é relativo, se a gente parar para analisar em questão de químicos. Hoje a gente trabalha com bactérias e fungos, né, a nível de fungicida, doenças que tem. A gente trabalha hoje com a parte de controle de insetos, né, justamente com os bioinsumos, aonde eu tenho um manejo de cada localidade. O que serve para o Marcial, às vezes, não serve para alguém que está aqui na rolagem, né? É um trabalho customizado, um trabalho direcionado de acordo com o problema que cada um está enfrentando. Qual é o alvo que eu quero para mim colocar o bioinsumos? Ah, Lucas, o alvo que eu quero lá, eu tenho ataque de nematóide. Nematóide é um verme de solo. Perfeito, eu vou trabalhar com controle desse nematóide. Por exemplo, tem um problema, um ataque fulminante de doenças de raiz, sistema radicular. Qual é o bioinsumo que eu vou colocar para controlar? Vou colocar um fungo, uma tricoderma da vida para resolver? Entendeu? São essas ponderações que a gente faz hoje, né, para qual alvo que eu quero atingir. Ataque de lagartas, né, lagartas sugadoras, a gente começa a analisar que vai na folha. Então, é um inseticida biológico? Tem. Então, todas essas questões a gente faz uma análise, uma conversa e pergunta: o que tu está enfrentando de dificuldade hoje na tua propriedade? Ah, Lucas, eu aqui não tô tendo rentabilidade naquele talhão, ali, naquela área, não sei. Eu coloco tudo, coloco o adubo, fertilizante, que é químico, né? Eu tenho uma boa correção de perfil de terreno, de solo, uma física maravilhosa. Eu fiz uma agricultura de precisão excelente, trabalhei com a questão de nitrogênio, fósforo, potássio e entra mais os de cobertura. Cara, ele até agora não tem, parece que é doença, é inseto vindo de tudo que é canto. E o que está faltando? Geralmente a biologia está zero nesses ambientes. Um ambiente hostil, que eu digo assim, não tem vida nenhuma, só tem a química ali presente. E aí que nós entramos para trabalhar juntamente. É para tentar reorganizar todo o dinâmico, todo o bolo. A Franciele aqui tá comentando bastante, né? Uma das que ela falou, as críticas é exatamente de quem não entende nada do agronegócio. E realmente, as pessoas que criticam, mas fala para essas pessoas que criticam, vou te dar um sítio. Você vê o que a pessoa faz. A pessoa vai plantar até peixe, né? Agora dá uma fazenda, você fica aí, te dá essa fazenda aí, nossa, a pessoa vai querer plantar tudo que tem. Ela nem sabe, não, vou plantar, vou plantar. E é E o realmente, biólogo, então, o melhor isso jeito aí. para debater essas críticas é não debatendo. A Deixa. agricultura é um farm, turma. A agricultura é um farm hoje, né? A produção desse micro-organismo, a gente vem desses kits, né? Que a nossa empresa hoje trabalha, que é a Growbatter Biosolution. A gente faz a multiplicação, inclusive, dos bioreatores. Livre, zero contaminação, asepsia a cada produção de bactéria, a cada produção de fungo,
toda uma higienização, né, explicado. E outra coisa que é gostoso, Marcial, a gente pega os alunos, filhos dos agricultores, e traz para perto e explica. Porque às vezes lá o professor de ciência está tentando entrar na cabeça, aqui é a estrutura de uma bactéria, aqui é a estrutura de um fungo. E aí tu não embola, dá. E quando tu vai aplicar na tua própria lavoura, na tua própria fazenda, tu diz, mãe, a professora falou na sala de aula isso, que legal, eu não sabia que essa controla um inseto, não sabia que ela controla a parte de uma doença de solo. E aí começa a ter relevância os bioinsumos e a disciplina de biologia. E o profissional também começa a ser valorizado, visto como uma questão assim, que ele pode hoje sim atuar, trabalhar com outros colegas, sem problema nenhum. Ele vem para somar, né? Todo mundo agregando junto. E isso faz com que a nossa cadeira de biologia tenha espaço para todos. Basta tu querer entrar. Eu, no qual fiz parte, né, por gostar muito, sou apaixonado, estou toda hora aprendendo. A gente, olha, trabalhar com bioinsumos muda-se toda hora. Aí chega uma hora que tu te depara com uma bactéria que ela pode ser, ao mesmo tempo, um inoculante, às vezes ela pode ser um fungicida, entendeu? E aí, e tá certo isso. Basta tu ir estudar a fundo, né? Os benefícios que tem, as vantagens, e mitigar todos os problemas que há a encontrar. Seja ele um problema de doença, seja um problema de inseto, né? Trazer esses inimigos para trabalhar um pouco mais. Tu falou ali, Marcial, no decorrer a parte de abelhas. Hoje a gente tem um grande, né, uma dificuldade que o pessoal às vezes não entende, que é usar os agroquímicos e não saber da importância das abelhas que tem hoje no sistema da agricultura. E a parte de hormonal, que eu digo assim, né, dos agroquímicos, muito ali acaba acometendo as apis mellifera, né? Então isso faz com que a gente tenha que trabalhar, explicar para os produtores, olha, tu tá com uma produção de mel excelente, mas tu ia fazer uma aplicação nas proximidades, num raio de tantos metros, isso pode te prejudicar. É a morte desses animais, a tua produção, enfim. Então, é tudo conversado e explicado. O que falta hoje, na prática, na nossa agricultura, é explicar para o sujeito, os sujeitos que estão ali envolvidos, porque muitas vezes tu vai no achismo. E aí, no achismo, né, a palavra já diz, né, ela não é certo, não é errado, tu tem que pontuar. E o nosso trabalho hoje na consultoria e na gestão é isso, saber as entradas certas, né, as culturas sensíveis que a gente tem no entorno, porque eu trabalhar hoje com biológico, né, tu trabalha ali focado, seja para qual finalidade tu vai colocar. Então, isso faz com que a gente converse e explique para todo o pessoal envolvido ali. Desde o senhor que faz o caldeiro, que faz a preparação lá, que coloca, desde o aplicador, né, desde o dono ali da fazenda que está pagando os boletos no final do mês, que está com... porque todo mundo sabe a mesma linguagem. Ó, lá está o Lucas, lá o biólogo, está lá o Lucas lá, que entrou para fazer um manejo hoje naquela área, vai acontecer no período tal, tudo programado, vai entrar naquele talhão. Se tem uma parte do hormonal, se controla a parte, né, das abelhas, faz um controle, um cuidado para não pegar deriva nos vizinhos. Tudo isso aí é explicado e pontuado. Então, eu acho que tem excelentes colegas hoje no nosso cenário agrícola, né? Colegas biólogos que estão entrando, eu faço parte desse time, não sei se tem mais colegas, provavelmente nesse Brasil afora tem. Pesquisadores, o Gabriel, hoje, no qual eu faço parte, é um cara, além de ser professor, tem doutorado justamente na parte aí dos bioinsumos, e não é à toa que a gente tem uma certificação dos produtos reconhecidos, por isso que às vezes é uma mola aqui que ela é lá de Goiás, né? A turma de Goiás, se quer contratar hoje os bioinsumos aqui do Sul, a gente vai sem problema nenhum, né? Porque tem toda uma questão legal dos nossos produtos. E a gente testa todos eles no laboratório antes da aplicação. Antes de ir para a propriedade, ele é testado, sai com uma condição ali segura. E isso faz com que o nosso trabalho, a gente tenha uma confiança daquilo que a gente está entregando, Marcelo. Uma confiança que eu digo assim, de aquilo que eu te prometo,
eu te entrego, sabe? Porque lá eu vou estar fazendo monitoramento e vou estar acompanhando de 15 em 15 dias a tua realidade. E isso nos deixa tão satisfeito porque se deu alguma zebra, nós chamamos para nossa responsabilidade. Poxa, o produto realmente, de fato, ele não foi eficaz. Mas aí eu entrei errado, eu fiz um posicionamento errado, não tinha doença e eu apliquei, entendeu? Então, o bioinsumo é para isso, é para te tomar decisões assertivas, decisões preventivas, reduzindo os agroquímicos. Não que, eu não estou falando nessa live que os agroquímicos não são essencial. São, mas eu preciso trabalhar mais os bioinsumos para me reduzir um pouco da carga dos pesticidas. E isso faz com que eu trabalhe toda a biologia, né, para vir a parte dos agroquímicos aqui. Todo mundo sai ganhando. E nesse acabou-se o momento que eu estou com a biologia elevada, todos nós, no nosso celeiro do agronegócio, estamos satisfeitos. Rio Grande do Sul, nosso estado, ano passado, 2024, enxurradas, lavou-se, liximiou tudo que tinha, aquela que a gente brinca assim, ó, a cereja do bolo, que fica por cima ali, num perfil de solo boa, turma, levou tudo. Nós temos que reconstruir. Muitos agricultores e agricultoras hoje no nosso estado ainda não conseguiram fazer um manejo bom, não conseguiram colocar uma química, uma física, uma biologia novamente, né? Então a gente tem que reconstruir o nosso cenário agrícola. E a gente está caminhando. Agora a gente tem uns períodos de estiagem e para a questão hídrica. O que eu vou trabalhar com os bioinsumos que podem me ajudar na agricultura? Aí é só entrar em contato, a gente está disponível 24 horas, manda mensagem em todos os canais. Vocês já estão me conhecendo aqui também pelo YouTube. Fico muito grato, né, pelo convite. Coloco à disposição, através da minha pessoa, o Bem da Terra e a Agrobater, né, com produtos hoje que a gente entrega em todo o nosso estado, com a consultoria, para falar a realidade de cada um. Né? Chegar no Marcial, tudo bem, Marcial? Nós somos da empresa tal, né? Viemos aqui saber o que tu está precisando de anseio, o que tu tem na qualidade do teu solo. Aí o Marcial vai me dizer, eu fiz umas análises aqui com os meninos, é isso que eu tenho. Aí tu vê nitrogênio, tu vê fósforo, tu vê potássio, tu vê teor de argila, tu vê que tipo de solo que é, se ele trabalhou com a questão de micronutrientes, né? Ou se o solo dele nunca teve uma correção na vida, tu não trabalha com por exemplo, uma questão de saturação de base, os solos hoje às vezes muito ácidos. Então, tudo isso aí, a biologia, para dar certo, ela tem que estar, todos eles, em sintonia, em conversa. A gente não faz biologia sozinho, turma. Esqueça se algum colega nosso biólogo fala assim, a biologia é a bola da vez. Só ela é fundamental. Não, não é. Ela tem que estar com os agregados junto, né? Para formar toda essa teia, né? Que a gente diz, toda essa cadeia alimentar aí de um solo vivo. O Lucas, eu vou fazer duas perguntas, eu vou fazer uma no começo e no final, eu acabei esquecendo, né? Para a gente fechar com chave de ouro. Uma, né? Eu sempre falo uma, mas é duas em uma. Por que você escolheu a biologia para se formar e por que dentro da biologia você escolheu essa área que você atua hoje? Perfeito, excelente pergunta. Eu venho de uma parte técnica agrícola e uma parte técnica de saúde. E aí eu pensei assim, estou trabalhando com ser humano, estou trabalhando com plantas e animais. O que eu preciso dar o pulo do gato para mim não fugir dos dois cursos técnicos? Biologia. Entrei, fechou as cadeiras, parece que a professora, os mestres lá me falavam durante as aulas, e aquilo foi pegando gosto, né? E eu fui indo mais para o lado, porque tu começa na faculdade, cada colega aqui há de entender que tu vai tendo mais gosto. Eu quero ir mais para a parte de bioquímica, tu vai mais para bioquímica. Eu quero ir para a parte mais de fauna, de licenciamento, tu vai. Eu quero ir trabalhar mais com a parte de citologia, que é a análise clínica, que tu pode atuar. E eu fui para a parte de ecologia, fui ali pegando, buscando, né? Vendo a questão da interação dos meios biótico, abiótico, que hoje a gente investiga estresse, de todas essas trem aí que a gente acaba vendo, né? Que a gente não controla, que é a parte
clima, essas coisas aí a gente não tem. Tu faz um excelente trabalho, mas tu conta, né, que Deus ali vai ter, digamos, colocar aquele benefício durante o ciclo daquela cultura, seja qual ela for. E eu sou um cara apaixonado, digo assim, de passagem, e prova disso que eu faço com muito amor esse trabalho hoje com a parte dos bioinsumos, cara. Trazer a biologia como uma ferramenta de estudo e um trabalho que tu consegue entregar um pouco mais, olha, é muito satisfatório. Tu não tem ideia de tu ir lá cavar com as mãos e ver minhoca mexendo num solo que recebeu, vamos colocar uma palavra que todo mundo produtor conhece, um dessecante da vida, né? Um KCl, seja ali qual o sal que tu coloca lá para matar, né? Para dessecar, passar um herbicida. E aí tu entra com a biologia, tu entra com o bioinsumo e em seguida tem aquele arcabouço de é, uma mesofauna ali atuando. Então, cara, isso para mim é relevante. É fazer tu acreditar ainda mais no poder da biologia. Só para fazer a última pergunta, para quem não, KCl, parece que ele enxergou, é cloreto de potássio, tá? Ele tem várias outras, né, usado até em eletrodos de pH-metro. Aí isso é para uma outra aula, só para tentar saber o que é KCl. O cara tá me xingando aí, não. É como se a nomenclatura científica na base de química. Tem É. outros aí que é bem mais complicados. Agora, essa pergunta, cara, eu fiz para os outros biólogos, vou fazer para os outros dois depois. Se te oferecerem, ó, vamos supor, te oferecerem um tanto de salário por mês. Mas, ó, imagina um dinheiro aí que você acha bom, que você acha que você vai ganhar muito. Mas ó, o pessoal falar, se você tem que trocar de área, você trocaria? Não, não trocaria. Turma, o momento que tu tem a convicção do teu rumo e do teu prumo que está dando certo, eu digo que não é a questão financeira, né? Porque aí tu vai fazer uma coisa que tu vai indo só pelo financeiro. E eu comigo isso não é particular e profissional, não, para mim é subsistência. Tendo o financeiro para a gente cumprir com as obrigações que todos nós temos, né, de pagar os seus boletos no final do mês, de levar uma vida tranquila, saudável, equilibrada, que todas aquelas pessoas que dependem da tua renda estão bem, não tem valor que mude realmente o Lucas hoje, esse biólogo. Não, eu acredito muito hoje nessa possibilidade que a biologia está chegando, está tendo força. Ainda temos passos pequenos, mas cada um vai fazendo. Nessa live fica registrado aqui, né, para várias pessoas entrar lá, deixar, gostei muito do teu posicionamento, gostei muito que tu falaste dos bioinsumos, eu não sabia que a biologia tinha essa fundamentação, pois, então, ela tem, e não é aquela questão assim, ó, que tu consegue hoje tirar um profissional ali atuante, fomentando mais a biologia, né, por uma questão de trabalhar para uma multinacional da vida e dizer que não, que a biologia não é fundamental. Eu acho que não tem grana nenhuma que mude um profissional, seja qual profissional que for, né, Marcel? Não somente um biólogo ou a bióloga, né, qualquer outra linha de trabalho agrícola, né, que a gente tem hoje. Essa pergunta eu tô fazendo para ver o amor que a gente sente pela profissão, né? Lógico, estamos falando aqui de biologia, mas não é, o Lucas fez porque o pai dele tem um sítio e ele fez por causa disso. Não, ele foi uma escolha dele, ele vai seguir. Eu tenho, ele tem a convicção, não só ele como os outros biólogos também, que até onde ele puder trabalhar com biologia no campo, ele vai, ou para dar aula para qualquer outra coisa. Eu também sou assim. Não adianta fazer por dinheiro. Imagine, você ganhar 10, 15, 100 mil por mês, mas a cabeça, né, tá em outro lugar, ou você ficar preso no escritório. Então, lógico, tem biólogos que é mais de campo, tem biólogos que é de laboratório, que gosta de fazer relatório. Independente da área que você seja do biólogo, o que eu conversei até agora nessa terceira live, eles fazem por amor mesmo, não é por paixão, né? Paixão é momentânea, o amor é aquele fixo. Eu também faço muito, e é onde a gente quer estudar cada vez mais aquela nossa área,
E não só estudar, mas dividir o conhecimento, né? Lógico, deve ter outros aí profissionais, cada um, que trocaria, que não gosta de dividir, mas pelo menos, graças a Deus, os que eu conheço hoje, os que eu converso, são pessoas totalmente diferentes, que amam o que fazem e que, se parar na rua, perguntar o que é o insumo, vai ficar o dia inteiro falando, capaz até de esquecer de trabalhar. Turma, não esqueçam, o que é um bioinsumo? São produtos de origem biológica. Deu! Produto biológico na agricultura e na pecuária. Leve para a vida de vocês. Aí, Então, isso, Marcial, é fundamental. Turma, conheça um novo, né, método de agricultura hoje que é essencial para o teu manejo. A agricultura on-farm hoje ela tem sim uma redução em cada campo, tem várias empresas trabalhando, não é somente a minha empresa, tem outros colegas, colaboradores, vendedores, proprietários, acreditando nesse processo da biologia, acreditando num solo regenerativo, acreditando numa sustentabilidade, mas não adianta a gente acreditar só, se a gente não ir e começar. Comece pequeno, né? Não tenho grana hoje para investir? Comece pequeno, né? Pergunte para alguém como é que eu consigo entrar com os bioinsumos. Posso fazer numa caixa? Pode fazer numa caixa. Não tenho grana para pegar, comprar um bioreator. O que vocês têm aí, Lucas? Chame nas redes sociais, entre em contato, pergunte, porque perguntar, às vezes, não é um orçamento que tu já tem que ficar com aquele medo. Nossa, quanto que ele vai me cobrar para passar essa informação? Turma, assunto esse a gente conversa tomando um chimarrão diretamente com a pessoa. A pessoa está em dúvida ali, ô Lucas, será que faço? É para mim? Não é? Na hora a gente faz um diagnóstico e já diz, eu acho que não serve para você e está tudo certo. O que a gente não faz hoje na nossa empresa é questão de trapacear e enganar. Não. A gente trabalha muito com zelo da questão da honestidade. E o que é o objetivo fundamental? É a felicidade dos envolvidos. Que tu chegar no final de cada cultura, de cada safra, e tu diz assim, nossa, me sobrou uma margem que hoje eu vou pegar minha família e vou fazer algo diferente, que não é a minha realidade. Te sobrou grana para te investir, ou seja, isso aí é prosperidade. Quer ver uma pessoa feliz? É tu trabalhar com redução, seja ela qual for, redução no inseticida, redução no inseticida, entrar com menos química de fertilizantes químicos do solo, que a gente tenha hoje micro-organismos trabalhando como potencializadores de solos aí. Olha, a gente tem uma noite inteira, eu vou ficar falando detalhadamente sobre, na próxima live eu procuro falar um pouquinho aí somente de cada um que eu falei, Kit Grobater hoje ele tem azospirilo, bocashi, né, cromobactéria, pseudomonas, esses nomezinhos às vezes parecem meio chato, não vamos colocar o nome dos filhos de vocês assim, né? Mas é engraçado. Mas é relevante, turma. Eu digo assim, acredite no solo, acredite naquela base essencial. Nosso maior patrimônio hoje, né? A base nossa, os nossos alicerces, que eu digo assim, como em qualquer uma família. Como a família tem a parte de pai e mãe, dando aquele ali, o nosso solo hoje, ele deve ser tratado muito sério, muito relevante, com muito carinho, conhecimento, técnica, né? Responsabilidade, acima de tudo. Ô Lucas, quais as redes sociais, os canais que o pessoal pode encontrar você, perguntar, tirar dúvida, fazer orçamento? Fala aí para nós. Aqui pelo YouTube, nesse canal desse amigo, colega, né? Vocês podem entrar, uma excelente profissional aí com outros colegas também do segmento, as palestras que vêm acontecendo, cada um com seu nicho de trabalho, umas palestras formidáveis, gabaritos incríveis de cada pessoa que está atuando. Eu estou precisando de abrir uma lavoura. Tem colegas que trabalham com licenciamento. Estou precisando trabalhar com bioinsumos. Tem um colega que trabalha com bioinsumos. Então, no Instagram, né? Depois vai ficar ali no Instagram. No Facebook está atrelado em sincronia, os dois. Na plataforma hoje, né? TikTok, nunca ninguém parou, mas está lá o biólogo fazendo live, explicando para as pessoas. Cara, então,
Pelo WhatsApp, é só chamar, a gente responde horário comercial, a gente visita, a gente não manda uma receita pronta ali para o Marcial, não. A gente vai visitar, conversar com ele, ver a realidade dele. E isso faz com que nosso trabalho se torne diferenciado para cada pessoa. Ela não é uma receita única para todo mundo, não. Cada micro-organismo vai trabalhar de uma forma eficaz de acordo com aquela realidade que se busca. Lembrando, galera, eu vou deixar aqui também a primeira live onde eu conheci o Lucas, né? Já faz a gente conhece há uns 800 anos, já tem um tempinho já. Vou deixar aqui em cima, né? Não pode aparecer no final, qualquer lugar aí quando eu for postar. E agradeço, Lucas. É sempre uma honra, né? Se todo dia eu vou conversar com você, fazer uma live, todo dia é uma honra. Porque a gente sabe, nossa vida é correria, quem trabalha em campo, quem trabalha em laboratório, tem muita imprevisibilidade diária, né? Às vezes, esses dias eu até postei só para encerrar, fui trabalhar de apicultor, né? Pô, o carro atolou, ficamos um bom tempo lá e desatolar. Mas, cara, não é gostoso a gente passar por essas coisas, foi uma experiência incrível. Toda vez que eu posso ir, eu vou. E é isso, galera. Agradeço aí quem está assistindo. Quem perdeu o cast de novo, vou disponibilizar 5 lives. Essa é a terceira. Tá? Eu vou disponibilizar toda semana que vem. Vou fazer uma playlist. Vou tentar, tá? Então, disponibilizar 5 de uma vez. Ou se não, em 3, 2 ou 2, 3, enfim. Mas semana que vem vai estar tudo disponibilizado ali. E sigam o Lucas aí. Se inscreve no canal também. Que papo de biólogo tem essas lives. Vixe, tem um monte de coisa aí no meu canal já. Tem até jardinagem, enfim. Obrigado, Lucas. Valeu mesmo. Obrigado a todos aí. Tenham um bom final de semana. E fiquem com Deus. Obrigado, Marcial, mais uma vez. Excelente live. Uma abençoada noite para todo mundo. O horário que você vai assistir novamente, deixa lá o comentário na página, pergunte, né? Entre em contato, a gente responde sempre cordialmente, se identifica, fala do estado que é, a localidade, e com muito carinho a gente vai, responde a todos e a todos ali, sem muita, né, mesquinhez, pelo contrário, a gente quer ajudar as pessoas mesmo a colocar mais biologia no solo, trabalhar mais com os bioinsumos, né? E deixo aqui meu abraço para vocês, uma excelente aí, noite ou dia para quem vai assistir, né, que fica aí gravado depois. E, turma, a gente tem material excelente na internet, mas não se jogue, vão a fundo, vê se tem artigo, né, vê se tem um profissional ali fazendo pesquisa, vê se já deu certo, tá certo? Porque não existe receita pronta, a realidade de cada um difere e muito. E o que a gente não precisa hoje é torrar grana fora. A gente precisa economizar para colocar realmente naquilo que é essencial. Esse é o trabalho honesto que a gente desenvolve hoje na nossa fronteira, nosso Pampa e demais localidades que a gente atende hoje com os clientes. Eu digo assim, ó, a melhor venda que a gente faz não é nós falando, é perguntando para aquelas pessoas que já estão fazendo. Eles são a melhor resposta que existe. Se está dando certo para ele, ele vai te dizer. Se não deu certo, ele vai dizer, ó, não funciona. Isso é papo furado. Turma, valeu, muito obrigado. Deixo aqui meu carinho, abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.